Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Fernanda Lima. Se você é novo aqui, já se inscreve aí, deixa seu like. Se você gostar do vídeo, compartilha que me ajuda bastante. E o vídeo de hoje é uma indicação de leitura, o meu queridinho da quarentena, Origem, de Dom Brown. Para aqueles que estão em dúvida se ler ou não ler, ou para aqueles que querem iniciar uma leitura e ainda não tiveram oportunidade, eu vou apresentar ele hoje para vocês e espero que vocês gostem. Vou falar um pouquinho sobre o livro, sobre o autor e deixa de enrolação e bora pro vídeo. Origem foi lançado em outubro de 2017, ele é o 7º livro do autor e o 5º da saga protagonizado pelo nosso queridinho, o professor Robert Langdon e simbologista de Harvard. Para quem não conhece o autor e pretende ler os seus livros, eu vou indicar para vocês a saga por ordem de leitura. O primeiro livro deles é Anjos e Demônios, o segundo é O Código da Vinci, o terceiro é O Símbolo Perdido, o quarto é o Inferno e o quinto, Origem. Então, essa sequência que está aparecendo aí é a sequência de leitura. Origem foi ambientado na Espanha, como já era de se esperar, né? O autor ele faz uma amarração maravilhosa entre arte moderna, ciência e religião. Essa é uma característica do autor, ele fala bastante referente à obra de artes, referente à religião. O livro, ele vai contar a história de um cientista, fotógrafo, o Edmund Kirsch, que ele é ex-aluno do professor Robert Langdon. No início da saga, o cientista ele já faz uma descoberta que pode abalar as estruturas de todas as religiões do mundo. Ele promete a responder a duas questões primordiais para a humanidade: de onde viemos e para onde vamos. O que eu posso dizer do autor? O ritmo da leitura dele é um ritmo frenético, você não consegue parar de ler. É um livro com bastante ação, com bastante fuga, ameaças, enigmas para desvendar. Ele descreve bastante os lugares por onde os protagonistas passam. Ele coloca aí no meio arte moderna, ele discute religião, discute ciência, tudo aí no meio. Mais ou menos assim, no meio do livro, o autor aí, ele envolve o professor Robert Langdon numa situação caótica. O professor se vê fugindo, ameaçado, tendo que resolver algumas questões, alguns enigmas. E como sempre, ele, em todos os livros da saga, o professor ele tem uma parceira, né? Que nesse caso de Origem é a Ambra Vidal. O autor descreve ela como sendo uma mulher muito forte, determinada, independente, né, com a personalidade muito forte. Ele tenta descrever uma mulher assim forte, independente, e eu gostei bastante da descrição de Ambra Vidal. A trama aí, além de tudo, ela envolve bispos, o Palácio Real, príncipe, a inteligência artificial. Além do mais, ele ainda descreve as obras de Antoni Gaudí, que é um arquiteto famoso lá da Espanha. E vai todo mundo aí se envolver numa trama frenética do início ao fim, com bastante ação e mistérios aí para desvendar, como sempre, né? O autor, ele, como o pessoal diz, ele tem uma receita de bolo que ele segue e dá super certo. Você fica preso do início ao fim, sabe? Você quer saber o que vai acontecer. Eu vou deixar aqui para vocês as obras que ele descreve ao longo do livro. Eu não lembro o nome agora, eu vou deixar aqui para vocês, tá? A leitura do livro é uma leitura complexa, mas eu acredito que todos conseguem ler, conseguem entender tranquilamente, mas ao mesmo tempo é uma leitura muito leve, qualquer pessoa consegue pesquisar para se localizar, onde que o autor está falando, o que ele está descrevendo. Eu acredito que todo mundo consegue ler, consegue se ambientar e entender o que o autor está falando, entender os lugares. Essa é uma característica muito bacana dele. A hora que você termina de ler o livro, você tem a sensação de que você esteve naqueles lugares, de que você aprendeu um pouco mais sobre religião, sobre ciência. É maravilhoso, assim, você consegue viajar junto com o autor. Por isso que essa é a minha primeira indicação de livro. Você consegue viajar através da leitura, você tem a sensação de que você esteve lá de alguma forma, assim, é maravilhoso isso. Eu gosto bastante essa característica do autor. O livro ele é uma ficção científica e o autor ele se utiliza do boom tecnológico, ele explora bastante essa questão da inteligência artificial, dos computadores, das novas tecnologias. Ele faz você refletir bastante referente
a essas novas tecnologias. Ele deixa você assim com um pontinho de interrogação, sabe? Tipo, cara, será que é possível isso acontecer, né? Como já diz o livro, ele é uma ficção científica, então tudo pode acontecer, né? Ainda mais que o autor ele se utiliza de lugares reais, de pesquisas reais, né? Então ele consegue fazer uma amarração assim que você acaba no final do livro acreditando em tudo que ele falou, né? A ficção passa a ser uma coisa que pode acontecer, né? E aí você fica se perguntando, será que pode acontecer mesmo? Será que é possível? Né? Então eu gosto bastante dessa amarração que ele faz, dessa estrutura de escrita dele. Além do mais que ele sempre dá aquela cutucadinha, sabe, na Igreja Católica. Então eu gosto bastante disso, dessas reflexões, né, de fazer você parar para pensar. Tanto é que o autor é bem polêmico aí nesse campo da religião. Ele dá uma cutucada assim bem complicada assim na Igreja Católica, né? Mas eu gosto bastante. É uma ficção científica, né? Enfim, não dá para você levar a sério. Eu tentei contar um pouquinho da história, mas sem dar spoiler, né? Então não me aprofundei muito em nenhuma dos protagonistas da história. Só dei uma pincelada assim por cima para deixar vocês aí com curiosidade de ler o livro. E eu só posso dizer para vocês que é maravilhoso, que eu gosto bastante do livro dele. Para quem gosta aí de assistir o filme antes de ler o livro, essa saga do autor tem 3 livros que já foi adaptado para o cinema, que são Anjos e Demônios, O Código da Vinci e Inferno. Esses 3 livros já foram ambientados para o cinema. Então, para quem gosta aí de assistir antes de ler o livro, eu super indico, né? É muito bom os filmes. Além do mais, que ele é protagonizado pelo ator Tom Hanks. Thank you very much. Eu, particularmente, não gosto de assistir o filme antes de ler o livro. Por quê? Porque o livro ele tem muito mais detalhes do que o filme. O livro ele descreve muito melhor os lugares, você consegue viajar e enfim. E o filme não, o filme ele corta muitas partes do livro e é bastante diferente. Não sei dizer para vocês se o Símbolo Perdido e Origem vai ser adaptado para TV. Eu posso estar pesquisando e para trazer para vocês, mas confesso que eu não pesquisei nada sobre, não sei dizer se vai ser ou não. Mas se vocês quiserem, comentem embaixo que daí eu pesquiso e respondo para vocês aqui nos comentários. Comentem aí para mim o que vocês acham, para quem leu. E para quem não leu ou leu algum outro livro também, se quiser deixar uma indicação aí de leitura, pode comentar aí, deixar a indicação que a gente vai gostar bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era essa a indicação de leitura que eu tinha para trazer para vocês da quarentena. Eu li só esse ano, porque eu tenho um filhinho pequeno e trabalho, faço faculdade. E o tempo a gente tem que fazer, né? Então, deixo uma dica aí para vocês. O tempo é a gente que faz, né? E eu quero terminar esse livro lendo uma frase que eu gostei bastante, que tem tudo a ver com tudo que eu falei aqui do Dan Brown e referente à história também. Então, a frase que eu quero deixar para vocês aqui referente ao livro é: que nossas filosofias sigam no mesmo passo das nossas tecnologias, que nossa compaixão siga no mesmo passo dos nossos poderes, e que o amor e não o medo seja o motor da mudança. Era isso. Essa é a frase, eu acho que tem tudo a ver com o livro, com tudo que conta na história e descreve bastante o livro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, um beijo e até mais.